Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951. 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Ruth, capítulo 1, versículo do 1, e a gente vai ler esse capítulo completo. E diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quelion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Rude. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quelion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. E o Senhor vos achei descanso cada um em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Torna minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda ao meu ventre mais filhos para que fossem por maridos? Tornais filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ainda tivesse filhos. Esperareis até que viessem a ser grandes? Deteve-vos por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que vós mesmos, porquanto a mão do Senhor descarregou contra mim. Então levantou sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou a tua cunhada a teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. E disse, porém, Ruth: Não me insistes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, ali e serei sepultada. Faça assim o Senhor outro tanto de outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Vendo ela, pois, que todo
estavam resolvidos para ir com ela, deixou-lhe falar disso. Assim, pois, foram ambas até chegarem a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: não é esta Noemi? Porém ela disse: não me chames Noemi, chame Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez tornar, porque pois me chamaras de Noemi. Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou com ela a Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, ao princípio das cegas das cevadas. Amém? Esse início, como vocês viram, a história de Noemi, Ruth, né, da família dela. E a gente no início começa a falar sobre um homem, né, chamado Elimeleque, que era o pai daquela família. Aquele homem, ele veio à sua cidade, à sua terra, passando por um momento difícil, um momento de seca, de fome. E para quem é pai de família e mãe de família sabe que quando a situação aperta, ninguém fica feliz. E a gente tenta procurar a melhor maneira, a melhor solução para sair daquela situação. E esse homem tomou uma decisão desesperadora. Ele resolveu ir morar numa cidade que Deus condenava aquele povo, que Deus não se agradava daquele povo, porque era uma cidade idólatra, era uma cidade onde o povo fazia maldade, não era um povo temente a Deus. Mas ele não pensou nisso e quis cuidar da sua família. Tem pessoas que vai dizer que a morte dele, a dos filhos dele, é por conta dessa atitude. E eu acredito que não seja, porque a Bíblia não diz que eles morreram por conta que saíram da terra, não. Morreram porque chegaram ao seu tempo e morreram lá nessa cidade. Mas a situação fica mais complicada ainda para Noemi, porque ela agora está sem esposo, ela está sem seus filhos, e para completar, ela está em uma terra que não é a dela. E ainda por cima, ela tem 2 noras. E agora, como é que fica? Sem os homens, sem aqueles que poderiam trazer o provento para casa. Então Noemi toma uma decisão e diz: olha, vamos voltar, eu vou voltar para minha terra. Chamou as 2 noras, e elas acompanharam até um certo momento, mas Noemi chega e diz assim: olha, não é certo que vocês vá comigo. Eu não posso deixar que vocês carreguem comigo esse fardo. Volta para as suas casas, volta para a sua família, porque antigamente era assim: se o marido morresse, a mulher ela não tivesse como casar, né, que seria com um irmão, mas como os 2 morreram, então ela não teria como nenhuma casar com nenhum parente do inimigo. Então Noemi dispensa, diz: olha, volta para sua terra, volta para sua mãe, os seus pais, porque lá vai ser melhor para vocês. Isso aqui não é para vocês. E aí ela diz, lá no 13, tem algo que me chamou a atenção, que ela diz assim, ó, na parte B: porquanto a mão do Senhor descarregou contra mim. Então Noemi, ela traz em si uma culpa. Ela se sente culpada por algo que aconteceu. Ela se sente culpada pelaquela situação. Ela acha que a morte dos filhos dela, ela acha que a morte do marido dela se deu, ou a situação que ela estava vivendo naquele momento se deu porque elas foram morar naquela cidade. E mais para frente a gente vê que não foi por conta disso, não foi culpa dela. Ela não estava pagando nem carregando culpa de pecado. E muitas das vezes tem pessoas que ela fica presa em uma situação que aconteceu no passado, em um erro que ela cometeu, em uma decisão que ela tomou lá atrás, e ela não consegue mais avançar, ela não consegue sair do lugar. Por quê? Porque ela, todas as vezes que ela tenta, ela lembra daquilo do passado, e aí ela se prende, ela se fecha, e aí ela não vai, ela fica paralisada. Então Noemi, ela chega a esse ponto de dizer: não, o Senhor está me castigando, o Senhor está me provando, e eu não posso permitir que vocês passem pela mesma situação, por essa situação. Então ela libera as 2 jovens. Porém Orfa decide fazer o quê? Voltar, né? E a gente vê que ela chorou. Então o amor era sincero. Elas tinham um amor sincero por Noemi. A Ruth e a Orfa era bem apegada à sua sogra. Acredito que era aquela sogra mãezona, né? Não sei se todos aqui têm uma sogra assim. Eu, graças a Deus, não tenho o que falar da minha. Mas tem pessoas que ela tem uma sogra que é como se fosse uma mãe. E se a gente vê aqui, Noemi é como se fosse uma mãe para essas meninas. Você vê o carinho, o cuidado que ela tem com essas meninas. E as meninas retribuem da mesma forma. Orfa, eu já vi pregadores também falando de Orfa, porque ela desistiu. Não, ela pensou na situação, ela tinha um carinho. Não é que ela menosprezou Noemi, ela tinha um carinho por Noemi.
Só que ela achou mais viável voltar para a família dela. Porém, Ruth foi mais além. Ruth foi mais decisiva e disse: não. No momento de fartura, no momento de alegria, eu estive com a senhora. Nos momentos difíceis, eu estive com a senhora. Lá, quando seus filhos, seu esposo estava vivo. Então, eu ainda vou estar do teu lado. Eu ainda vou estar contigo. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. E se a senhora morrer naquela cidade, eu vou morrer lá. E eu vou ser enterrada lá também. Traduzindo, eu vou estar ao seu lado, Noemi. Não importa o que aconteceu. Não importa se eu vou passar minha vida inteira e não vou casar mais. Não importa se eu vou ser uma viúva, vou estar lá e ninguém vai me querer. Eu vou estar cuidando da senhora. E que a gente possa ser, que a gente possa ter e ser que nem Ruth. Que a gente possa ser pessoas do nosso lado, que estejam do nosso lado dizendo: olha, eu estou contigo. Você não está sozinho nessa guerra, não. Nesse momento triste que você está passando, eu estou com você. E que você também seja, meu irmão, na vida de alguém. No momento que você teve ali de felicidade com aquela pessoa, que você também esteja no momento de tristeza com ela, no momento de provação com ela, você diga: olha, eu estou contigo. Vamos lá, essa luta não é só sua. É aquele irmão que às vezes está desanimado, já não quer vir mais para a igreja e diz: não, irmão, bora, eu vou te buscar em casa, visita, né? É aquele amigo que está cabisbaixo, quer sair do emprego, quer ficar trancado dentro de casa, você vai lá: não, meu. Outro tempo a gente andou junto, outro tempo a gente brincava, sorria, mas nesse momento difícil eu não vou te abandonar. Amém? Então que possamos ter essa mesma determinação que Ruth teve, de dizer: ó, meu amigo, estou contigo, eu não vou deixar a senhora mercê. Ela foi generosa com a sogra dela. Ela teve um coração generoso para com aquela pessoa que um dia cuidou dela, que um dia esteve ao lado dela, né? E algo também que me chama a atenção aqui nessa passagem é quando Noemi, ela vai chegar onde? Na sua cidade. E aí você vê o quanto que ela estava tão amargurada, tão triste, tanto se sentindo culpada, que ela diz assim, ó, quando ela chega, no 19: assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia: não é esta Noemi? Porém, ela disse: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o poderoso. Sabe, eu fico vendo, a gente olha para esse texto e fala muito sobre Ruth, né? Mas você passa 10 anos fora da sua cidade. Aqui fala que eles passaram mais ou menos quase 10 anos. E aí quando a Noemi volta, não é só umas duas pessoas, a cidade lembra de Noemi. Eu fico imaginando como era Noemi na cidade dela. Que pessoa maravilhosa devia ser Noemi, para ser querida pela cidade, para todo mundo olhar e dizer: gente, não é a Noemi? Ela está de volta. E ela chega e diz: não me chame de Noemi, porque eu saí daqui cheia e hoje eu estou voltando vazia. Sabe, você sente a tristeza. Você lendo essa passagem, você sente o momento triste que ela estava passando. E ela não está falando de bem material, ela está falando da família que ela perdeu. Eu saí daqui com meus filhos, eu saí daqui com meu esposo, hoje eu estou voltando sem nada. Eu fui em busca de algo. Eu fugi do momento difícil que eu estava passando aqui em busca de algo. E hoje eu estou retornando. Um momento mais difícil ainda, de luto, triste, né? E ela disse: Mara. Eu pedi coloca aí o significado da palavra Mara. Diz assim: cujo significado é amargo, é um dos locais, é um local que a Torá identifica como tendo sido percorrido pelos israelitas. Deixa aí, é uma passagem que, não sei se vocês lembram, quando o povo estava lá no Egito, eles encontram água, porém a água era amarga, e aquele lugar ficou chamado de Mara. Então o significado de Mara é amargo. Então ela está dizendo: eu estou amargurada, não me chame de Noemi, porque eu sou uma mulher amargurada, eu estou triste, não há alegria em mim. Agora coloque o significado de Noemi: é encantadora, agradável ou suave. Aí você entende o porquê ela disse: não, eu não sou nada disso, eu não sou encantadora, eu não sou agradável, eu não sou suave. Parem de me chamar de Noemi, me chame de amarga. Talvez você, meu irmão, talvez você, minha irmã, tenha se sentindo uma pessoa amarga, uma pessoa que antigamente resplandecia alegria, resplandecia vigor, felicidade. As pessoas que olhavam para você ficavam encantadas com a sua alegria. Mas ao tempo e as situações que aconteceram, você foi se fechando, você foi se retraindo, foi se tornando uma pessoa amarga. E Deus não quer que eu e você seja amargo. Deus não quer que o momento veio, a situação difícil veio. Amém. Agora como é que a gente vai fazer? Enfrentar ela.
mas enfrentar de cabeça erguida, enfrentar alegre, porque Paulo disse que ele sentia alegria quando ele passava o quê? Por provações. Eu me alegro quando eu passo pelas provações. Então, que você passe pelo momento difícil, pela provação, com um sorriso no rosto e com o coração alegre, porque não adianta nada um sorriso no rosto e o coração triste e abatido. Mas que você sinta a alegria do Senhor na sua vida. Quando você pensar, você diz: Senhor, traz alegria no meu coração. Traz o ânimo para a minha vida, Senhor. Esse momento que eu estou passando não pode definir a situação da minha vida, a história da minha vida. Eu não vou mudar o meu nome, eu não vou mudar a minha história por causa desse momento. Ela queria mudar tudo o que ela passou. Aquela pessoa que ela era, encantadora, agradável, por causa de um momento, por causa de uma situação. Então, que você possa deixar que a luz do Senhor brilhe na sua vida. Que a alegria do Senhor esteja em você. Amém? E tem um versículo aqui que ela diz assim, que sobre a esperança, que ela fala que já não se tinha mais esperança sobre as filhas dela, as noras dela ter um filho, que as noras não esperassem porque não teria mais esperança, não teria como casar ela novamente. Amém? Vai lá agora no capítulo 2, aí do ladinho. Aí no capítulo 2, e diz assim, o versículo 19: Então disse sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com que tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente, chegado, um dentre os nossos remidores. Lá no 12 eu falei que ela disse que não tinha mais esperança. Diz assim, ó, quando ela dispensa as filhas: Tornais, filhas minhas, ide-vos embora. Já muito velha sou para ter marido, e ainda quando eu disse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ainda tivesse filhos. Então ela fala, não tem como ter esperança, eu não tenho mais como ter marido, eu não tenho mais como ter filho, mas ela tinha esquecido que ela tinha outros parentescos, que poderia ter sido o remidor de Ruth. E aí quando Ruth conta quem foi o homem que, porque aqui Ruth teve que trabalhar, né? Chega lá na cidade, vai trabalhar para levar sustento para ela e para a sogra. Nesse meio tempo ela conhece o dono do local que ela trabalha. E ali ele fica encantado com a beleza dela, se espalha na cidade que Ruth é uma mulher virtuosa, e ele fica encantado com aquilo. Então você vê que Deus já começa a trilhar a história. Deus já começa a mudar a história. Então quando Noemi fica sabendo quem foi o homem, o coração dela se enche de esperança e diz: Bendito seja o Senhor. Veja que uma mulher que antes estava dizendo que era amarga, essa mulher agora está bendizendo o Senhor, porque ela agora já estava entendendo o propósito que Deus estava fazendo. E ela sabia que Deus ia honrar Ruth pela sua companheirismo, pela fidelidade. Aí deu um pulinho lá agora no capítulo 4. Versículo 14. E diz assim: Então disse as mulheres a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, seja seu nome afamado em Israel. Ele te será criador de alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve ela e te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs o seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo a Noemi: Nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, a história mudou. As duas mulheres que entraram na cidade, viúva, sem expectativa nenhuma, sem esperança nenhuma, uma que estava amargurada, que estava triste, que estava culpando o Senhor pelas coisas que estavam acontecendo. Não culpando, dizendo o Senhor é culpado disso, não. Ela estava trazendo em si a culpa para si, mas ela estava dizendo que era Deus que estava castigando ela
talvez pela decisão que ela tomou de sair da terra. Talvez ela achasse que tinha como convencer o marido, né? Vamos ficar aqui na cidade, vamos confiar em Deus, vamos esperar que Ele vai prover, porque Belém é chamada cidade do pão. Então vamos crer, vamos permanecer aqui, que a prosperidade vai vir. Então talvez ela trazia em si essa culpa de não ter conseguido convencer o seu marido e ter acompanhado ele. Mas Deus sabia tudo o que Ele pretendia fazer. E Ele sabia a história que Ele queria fazer, tanto na vida de Noemi quanto na vida de Ruth. E o nome de Ruth, ele entra para a genealogia do Jesus Cristo. Se a gente for lá em Mateus 1, né, versículo 5, vai falar que vai citar o nome de Ruth, que dela, daqui em diante, começa a vir a descendência do rei Davi. Então veja que uma esperança se nasce. Veja que Deus criou uma história. Deus pega toda aquela situação difícil e torna algo bom. Aquela situação difícil que você passou, aquilo que perrengue que você passou, Deus vai pegar aquilo ali, né, para fazer algo bom na sua vida. Amém? Para trazer esperança para o seu coração. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Talvez tem pessoas que quando passa momento difícil, aqui, né, que fala sobre que Belém é a cidade do pão, né, terra do pão. Aí a igreja é a terra do pão. É onde a gente tem um alimento que nos fortalece a nossa alma. E aí muitas das vezes a pessoa ela está já cansada, se fadiga do alimento que está recebendo, aí ela já quer sair da igreja. Ou passa por alguma aflição, já quer sair da igreja, quer abandonar Cristo. Não faça isso, permaneça. Está passando uma luta, está passando por uma situação difícil, fica firme no Senhor. Amém? E se aconteceu algo no passado, que você ainda ficou preso no seu coração, na sua mente, hoje é dia de você abandonar. Hoje é dia de você deixar para trás. Já passou. Você confessou, você se arrependeu. Amém? Você hoje é uma nova pessoa. Já passou. E aquilo não pode mais te parar, aquilo não pode mais te prender. Então, guarde essa mensagem no coração e deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe que Deus faça grandes coisas na sua vida. Abra sua Bíblia só para a gente estar encerrando, em Provérbios capítulo 11, versículo ao 25, onde é um versículo que fala sobre que Deus é com generoso. Deus foi com Ruth, porque Ruth foi uma mulher generosa. Ela poderia voltar para a família dela, ela poderia voltar para os deuses dela, mas ela preferiu servir ao Deus de Noemi. Eu fico imaginando quantas vezes Noemi ensinou da palavra de Deus para Ruth e para Orfa, né? Que a gente pode perceber que Noemi era uma mulher muito devota ao Senhor. A gente vê aqui que ela é uma mulher que é bem dedicada ao Senhor. E diz assim: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Tem uma tradução que diz: a alma generosa prosperará. Então, quando você é uma pessoa generosa, quando você é uma pessoa que não pensa só em você, mas pensa no outro, Deus, Ele traz a prosperidade. Amém?